Acabou a novela, Renato Gaúcho, o novo treinador do Vasco, será a terceira passagem pelo Gigante da Colina. Uma passagem boa, outra para esquecer. Agora resta saber como vai ser essa. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno almoçar agora uma esperança, né, de fase nova dentro da atual temporada do futebol, já que tem um treinador novo, Renato Gaúcho, vencido pelo cansaço, o novo treinador do Vasco. O Vasco já havia tentado ele na temporada passada, antes de fechar com o Fábio Carilli, mas na época a pedida do treinador assustou a diretoria, que resolveu encerrar as negociações. Passou tempo, ele acertou com... Foi assim que ele saiu do Fluminense, aí... Teve o Fábio Carilli, teve o Fernando Diniz e agora, né, o Vasco voltou a negociar com o treinador. Primeiro tentou dois sonhos reais, que é o Arthur Jorge e depois o Marcelo Gallardo. Os dois treinadores estão hoje acima do que o Vasco pode pagar, mas ainda assim a diretoria manteve esse sonho e chegou a oferecer ofertas que para outros treinadores poderia ser tentadora, mas ambos não abraçaram o projeto do Vasco. O Arthur Jorge está bem lá no Oriente Médio, um salário dele que nem os dois maiores clubes ricos atualmente do futebol brasileiro, o time da Gávea, o Palmeiras, teriam condição de pagar. E o Marcelo Gallardo, recentemente saído do River Plate, quer dar um tempinho, aproveitar um pouquinho a família, porque a vida de treinador é meio puxada mesmo. Quando estão na ativa, quase não passam finais de semana, né, um dia a dia com seus familiares, então ele quer dar uma descansada antes de abraçar um outro projeto. Também recusou o Vasco. O Renato Gaúcho, sabendo que ele foi a terceira opção, vendo que o Vasco estava oferecendo um nível de treinador tops para os dois citados, pediu uma pedida bem perto do que ele ganhava no Fluminense, e o Vasco disse que era muito alta. Ele, vocês estavam oferecendo até mais para o português, o argentino não tem para mim, estava irredutível. O Vasco melhorou a oferta, mas ainda abaixo do que o Renato queria receber. O Renato voltou a negar e as negociações estenderam a madrugada, porque o Pedrinho foi aconselhado, ele precisa de ser aconselhado, que nenhum treinador nível da alta prateleira vai ganhar menos de 1.200.000. E o Vasco passou a madrugada negociando com o staff do Renato Gaúcho, e o Gigante da Colina aumentou a proposta bem perto do que o Renato queria receber. Aí o Renato disse sim. Está tendo uma reunião agora para acertar pequenos detalhes na negociação, fora, salvo o Vasco volte atrás no que ofereceu na madrugada,
dificilmente terá uma reviravolta. Bom, como eu falei desde o início dessa novela toda, dos que estavam sendo especulados, o mais viável, o mais tinha mais chance de aceitar o projeto do Vasco, porque estamos desempregados e não foge de desafios fortes, é o Renato Gaúcho. Não é um técnico da minha preferência, mas comparado com o Arthur Jorge, sabe que o Arthur Jorge sempre foi um projeto irreal, que sabe lá o que a diretoria viajou na maionese. O Marcelo Gallardo, recentemente saído do River Plate, geralmente os treinadores, quando saem de um projeto, ainda mais de um clube que ele é muito circulado, como o Marcelo Gallardo é do River Plate, sabe que ele ia querer dar um tempo na carreira, além do mais, é difícil um treinador querer abraçar um projeto, um time na lanterna no Campeonato Brasileiro. Tem que ter muito culhão para isso. E, claro, muito dinheiro também, ainda mais um time na lanterna no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vai virar um rio de pólvora que vai começar o ano eleitoral vascaíno. Então tem que ser um treinador com muito culhão para aceitar esse projeto. E esse citado, sabe que o Renato era um mais viável em aceitar o projeto vascaíno. Bom, mas estou curioso como foi essa negociação, que parece que eles já entraram no modo de desespero para aceitar daquilo que o Renato queria receber. Desse balanço não deve sair num balanço de 2027, como foi esse fechamento, né, em termos financeiros. Se está dentro da realidade do clube, ou se o Pedrinho se contradisse, que ele sempre se mostrou um cara muito responsável com as finanças do clube. Se ele esqueceu desse argumento dele e, como era no eleitoral, jogou um discurso político. Estou muito curioso que vai ser no balanço, não nesse, no próximo, que deve sair desses valores salariais do Renato Gaúcho. Então, é isso, galera. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Comentem, opinem aqui, galera. Tem brava aqui todos vocês. Até uma boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.